A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, pelo seu presidente Marcos da Costa, através do Departamento de Cultura e Eventos, coordenada pelo Dr. Humberto Luiz Borges Durso, tenho a grata satisfação de receber, mais uma vez nesta casa, para proferir palestra sobre o tema O Advogado como Perito Judicial, o Dr. J.B. de Oliveira. Eu vou pedir também ao Dr. Gleibe Prett, advogado, que traga o nosso palestrante aqui à mesa. E também convido o Dr. Wesley Costa, professor. Dr. JB é advogado, conselheiro seccional e palestrante do Departamento de Cultura e Eventos da OAB São Paulo, jornalista, presidente da API, gestão 2006-2009, presidente da Sociedade Amigos da Cidade, membro do IVEPESP, Instituto para a Valorização da Educação e Cultura no Estado de São Paulo, autor dos livros Falar Bem é Bem Fácil, Como Promover Eventos, Cerimonial e Protocolo na Prática, Boas Dicas para Falas, Mostrando a Língua, Homens são de Marte, Mulheres são de Morte e outros. Membro da Academia Cristã de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Dr. JB, depois desse breve currículo, não me resta passar a palavra a Vossa Excelência e transmitir o abraço do Dr. Humberto e também do nosso presidente, Dr. Marcos da Costa. Vossa Excelência está com a palavra. Perito judicial. Temos que fazer, de início, uma distinção entre perito criminal e perito judicial. Sempre que falamos em perito, a primeira ideia que nos vem é do perito criminal, porque é uma divulgação maior de seu trabalho. Porque nos filmes nós vemos lá o perito criminal buscando provas para elucidação de algum delito, de algum crime. Perito criminal e perito judicial são a mesma coisa? Evidentemente não. Perito criminal é o que exerce uma carreira categorizada, uma profissão categorizada. Ela é prevista na Lei 12.030, que estabelece, então, a categoria dos peritos criminais. Ele ingressa na atividade mediante concurso, é um funcionário público de carreira, normalmente presta serviços nos institutos de criminalística ou de identificação, normalmente na polícia técnico-científica, e a sua atividade é diretamente ligada ao serviço público. Em alguns estados, a polícia técnico-científica ainda está vinculada à polícia civil. Em outros estados, como o estado de São Paulo, já há uma distinção. Aqui nós temos a polícia militar no estado, a polícia militar, a polícia civil e a polícia técnico-científica. O perito criminal atua nesta área da polícia técnico-científica. Esse é o perito criminal. Ingressa mediante concurso, passa a ser funcionário público, sujeito às normas e disciplinas do funcionalismo público. Perito judicial. Quem é? É qualquer profissional liberal, com conhecimento profundo na sua área de atividade, que se coloca a serviço do poder judiciário. Sem concurso, sem vínculo empregatício, sem obrigação como funcionário. Ele desenvolve normalmente a sua atividade e, entretanto, se apresenta, coloca-se à disposição do judiciário para a eventual necessidade de um serviço de perícia na sua área. Vamos exemplificar. O juiz, meritíssimo juiz, recebe lá uma ação envolvendo a área médica. Alguém que se julgou
prejudicado, lesionado por um hospital, por uma clínica, por um profissional médico. E agora? O juiz tem a obrigação de prolatar uma sentença. Ele não pode deixar de cumprir esse seu dever, esse seu munus. Mas a sua formação é em direito. Terá ele condições de ter o conhecimento profundo em medicina para dizer a que parte assiste a razão? Certamente que não. Ele não tem essa condição. Como vai fazer? Ele não pode deixar de dar a sentença. A sua sentença tem que ser uma sentença fundamentada, sopesada. E aí, como ele faz? Nomeia um profissional médico como perito judicial. E, a partir daí, esse profissional médico vai desenvolver estudos naquele caso, naquela causa, vai receber para isso todas as informações pertinentes, constantes do processo, e ainda, normalmente, os quesitos, que são as perguntas formuladas pelo juiz e pelas partes. Ele vai analisar o caso, com o seu conhecimento médico, que o habilita a desenvolver um estudo e trazer um relatório pormenorizado, que nesse caso se chama laudo pericial. E este laudo vai dar todas as informações que possam fundamentar a sentença do juiz. Os colegas sabem que o juiz tem uma responsabilidade muito grande. Quando ele prolata uma sentença, ela tem que ser muito bem fundamentada. Porque a pior situação que pode acontecer a um juiz é ele ter a sua sentença reformada pelo tribunal. Isto é uma diminuição da sua capacidade, ou como nós falamos, uma captis diminutio. Ele não pode sofrer um vexame deste, até porque a sua vida no judiciário segue uma carreira. O juiz entra, naturalmente, pensando em chegar ao ponto máximo, ao Supremo Tribunal, ao Superior Tribunal. Para isso, ele tem que trabalhar de maneira correta, coerente, equânime. As suas sentenças têm que ser bem fundamentadas, para que não sejam reformadas. Ao contrário, sejam confirmadas. E então é importante, é fundamental, que ele tenha um laudo, que ele tenha este documento de alguém que é perito na área. Eu falei na área de medicina. O mesmo acontece em odontologia. O mesmo acontece na área de contabilidade. Quantos e quantos casos chegam aos tribunais de divergências entre as partes sobre assuntos contábeis. Contabilista pode ser também perito. Corretor de seguros, corretor de imóveis, engenheiros, enfermeiros. Ainda ontem ligava-me uma pessoa interessada em fazer o curso, perguntando se havia campo para a perícia judicial em enfermagem. O que vocês acham? Há ou não? Claro. Quantas e quantas e quantas reclamações surgem do tratamento desenvolvido, desempenhado por um enfermeiro, por um hospital, por uma casa de saúde, por um tratador, por alguma pessoa que desenvolve atividades na área de enfermagem e, por alguma razão, comete uma falta, de que vai lesionar o seu paciente. E esse paciente vai acionar, vai entrar com uma ação, com um processo. E cabe ao juiz julgar se há ou não cabimento para aquela ação. Como ele vai fazer? Mais uma vez, extrapola a sua área de conhecimento profissional, a sua formação. E ele precisa, então, valer-se de alguém dessa área, nomeia um enfermeiro como perito judicial. E por aí podemos seguir psicólogo, pedagogo e por aí afora. Como?
principalmente fisioterapeuta. E algumas coisas acontecem em nossos dias. Lá atrás, era muito difícil alguém entrar com uma ação pleiteando reparação de danos, pleiteando indenização por danos físicos, morais, danos financeiros, etc. Era muito difícil. A pessoa reclamava, achava ruim, mas ficava nisso. Hoje não. Hoje os nossos tribunais já têm muitas e muitas ações de pedidos de indenização por lesões de qualquer natureza. Tanto que, na área de seguros, por exemplo, um segmento que tem crescido bastante é o de RC, Responsabilidade Civil. Isto é, aquela pessoa que, no exercício da sua atividade, causou prejuízo a seu cliente. Então, as seguradoras já criaram um seguro que é para ele ter recursos financeiros para reparar esses casos em que haja uma ação pedindo indenização. Até aqui estamos falando genericamente. Estamos falando das diversas atividades profissionais e de como estes exercentes dessas atividades podem se habilitar à condição de perito judicial. O que eles fazem? Fazem um curso de perícia, recebem uma certificação, recebem uma carteira e, a partir daí, oferecem seus préstimos ao Poder Judiciário. Esse curso é ministrado por algumas instituições e, se me permitem, eu vou falar baixinho aqui, se me permitem, também pelo Instituto JB Oliveira de Educação e Capacitação Profissional. Um dos cursos que nós temos é o de perito judicial. Como eu disse, vamos ter uma turma agora no próximo sábado. Instituto JB Oliveira. Se alguém tiver interesse, entre lá na internet e vão encontrar as informações. Estes cursos não vão entrar no ensino, na disciplina em que o profissional foi formado. Para isso, tomaria muito tempo. Mas o enfermeiro já teve a sua formação, o médico já teve a sua formação, o dentista já teve a sua formação. O que o curso de perito judicial vai fazer é simplesmente orientá-lo a como fazer, partindo do seu conhecimento acadêmico, para aplicá-lo à área de perícia judicial. Como fazer, por exemplo, um laudo pericial. De que maneira esse laudo deve ser feito? Como deve ser formatado? Como peticionar a juntada desse laudo ao processo? Como pedir, por exemplo, eu sei que isso não vai interessar muito, mas como pedir, por exemplo, o aumento dos honorários atribuídos pelo juiz? Acho que não interessa muito. Interessa? O juiz, quando nomeia o perito, ele já fixa os honorários, baseado no conhecimento que ele tem daquilo que vai ser feito. Mas quem vai fazer realmente é o perito. E, de repente, ele percebe que o volume de trabalho que vai exigir dele aquele laudo é superior ao que foi previsto pelo juiz. O tempo tomado, deslocamentos e tudo mais. Então, o que ele faz? Peticiona para obter o aumento do valor de honorários. Pode acontecer também de o prazo dado pelo juiz ser exíguo para que ele possa cumprir a sua função de perito judicial. Ele tem que peticionar e expor as razões pelas quais ele precisa de mais tempo. Qual a razão que o leva a pedir uma dilação do prazo que foi dado pelo juiz? Também é uma petição. Pode ser que ele não queira aceitar a nomeação. Cabe-lhe esse direito, mas ele tem que recusar essa nomeação através de uma petição para não criar nenhum problema. Então, legalmente, licitamente, ele faz essa petição, declinando da nomeação por razões que ele pode alegar, ou razões pessoais
e tudo mais. Mas estas todas são orientações que o profissional que já tem uma formação vai receber no curso de perito judicial. Ou seja, como eu, que sou, por hipótese, dentista, devo fazer para ingressar na área de perito judicial. E ao ingressar na área de perito judicial, duas coisas interessantes se agregam. A primeira é que você aumenta o seu currículo, porque a partir de então você tem também um curso de formação em perícia judicial. Tem um certificado, tem uma carteira. E o segundo e mais importante é que você abre uma nova frente de ganho, uma nova possibilidade de auferir rendas. Nós vivemos, e o ano de 2015 vai aprimorar isto, uma época em que está muito difícil conseguir uma remuneração, um ganho à altura de nossa necessidade. Vocês sabem disto. O país vive um momento difícil. A crise apenas mostrou a sua face. Ela virá mais cruelmente a partir de agora, depois do Carnaval. Até lá ainda temos algumas fantasias. Mas depois do Carnaval, as fantasias acabam, se rasgam e vem a dura realidade, a nossa dívida, os nossos compromissos, os impostos que serão altíssimos, isso já está sendo anunciado, os preços que se elevarão, a inflação que vai tocar tetos jamais imaginados na história desse país. Bom, e o nosso ganho vai evoluir na mesma proporção? Não. Então, é muito prudente que tenhamos uma alternativa, que tenhamos uma nova fonte de ganho sem prejudicar a nossa atividade normal, a nossa atividade convencional. É isso que o curso de perito, a formação de perito judicial, proporciona a cada um de vocês. E aí vem a pergunta, muito bom, você falou no médico, no engenheiro, no enfermeiro, fisioterapeuta, no dentista, no contabilista, no corretor de seguros, no corretor de imóveis, no economista, no administrador de empresas, como perito. Mas e o advogado? Não precisa. O juiz já tem formação em direito, ele não é o operador do direito. Então, ele não precisa de um perito da área de direito. Ele domina o direito. É isto? Eu estou na advocacia há 50 anos. Está bem, eu era novinho quando comecei. Mas estou há 50 anos. Lá atrás, era muito comum que o advogado fizesse clínica geral. Não havia muitos ramos do direito. Direito criminal, direito civil, direito trabalhista, direito comercial, e praticamente estávamos conversados. Direito de família, que estava dentro do direito civil, estávamos conversados. E hoje, alguém ousa falar em clínica geral em direito? Diversificação, ampliação das áreas, modernização do direito, que é um ramo de atividade extremamente dinâmico. Aconteceu alguma coisa, o direito tem que surgir para respaldar aquilo que possa vir como pleitos, como direitos, etc. Mas, mesmo nos reportando ao direito convencional, ao direito antigo, aqueles ramos ainda tradicionais, imagine um juiz que tem a sua formação normal, ter que julgar um caso da área de direito tributário. É fácil? Quem não milita nesta área, quem não acompanha diuturnamente as alterações da lei, não apenas das leis jurídicas, mas também das leis econômicas, tem condições de prolatar uma sentença nessa área?
Tem? Não. É uma área sensível. Não basta conhecer direito, tem que conhecer as leis econômicas, as alterações que se processam a cada dia. E o juiz tem que prolatar a sentença. E essa sentença tem que ser fundamentada. E essa sentença não pode vir a ser reformada. E o que ele faz? Vai nomear um colega, operador do direito, um advogado, que seja um advogado tributarista, mas que seja perito nesta área. Se alguma coisa chega ao tribunal, ao juiz de primeira instância, envolvendo a área do direito previdenciário, que é uma área até recente, quem não é previdenciarista tem condições de prolatar uma sentença fundamentada? Não. É um outro campo, é um outro mundo. Tanto que criaram o Instituto dos Advogados Previdenciários. Nosso querido colega e amigo Hélio Gustavo Alves, que foi presidente da Comissão do Jovem Advogado, numa ocasião em que a OAB realizou o primeiro Congresso do Jovem Advogado, que foi um sucesso absoluto. Esse moço pendeu para a área do direito tributário, desenvolveu estudos específicos, criou um Instituto dos Advogados Previdenciários, escreveu várias obras e é um especialista, é perito, mas perito de verdade em direito previdenciário. Quem não é desta área, não ouse entrar nela sem conhecimento. Não ouse julgar uma causa, porque vai ter problema. Mesmo na área trabalhista, Gleibe é trabalhista. É um campo específico, eu diria um campo minado. Porque se não conhecer as nuances do direito do trabalho, se quiser ir com os seus conhecimentos de direito civil, militar na área do direito do trabalho, está perdido. Está perdido. Então precisa do quê? Do respaldo de um advogado, de um colega desta área. E direito internacional é fácil, não? Imagine, eu sou formado em direito, eu domino qualquer área. É fácil. Quanta complicação, quantas coisas específicas que cada ramo do direito apresenta. Por isso, o advogado pode sim ser perito judicial. Basta que ele domine o seu ramo no direito, que ele seja perito, que ele tenha condições de elucidar qualquer questão, de responder qualquer dúvida, de fazer um laudo pericial bem sopesado, correto, fundamentado. Ele pode perfeitamente ser advogado e perito judicial. E de que maneira? Bom, vamos falar um pouco mais de outros ramos de direito, né? Mais atuais. Direito esportivo. Quem é de qualquer área pode dominar esta área? Não. Também tem características próprias. Biodireito. É possível? Você tem que conhecer. E esta área que está envolvendo hoje todas as preocupações nossas, porque fala de água, de preservação de mananciais, direito, recursos hídricos, direito ambiental. É necessário que a pessoa se especialize nisto. E alguns colegas aqui poderão pensar, puxa vida, mas eu não tenho essa especialização, eu não tenho esse conhecimento que me torne um perito. Adquira o conhecimento. O mais importante você já tem, formação em direito. Agora, pegue um desses ramos e se dedique, estude profundamente, conheça todas as nuances, todas as variantes, estude, aplique-se, e você poderá, então, se apresentar como perito nesse determinado segmento do direito. É impossível ser perito em tudo. Por isso que o juiz precisa
de colegas operadores do direito que sejam especialistas, que sejam conhecedores profundos, que sejam peritos em determinados ramos do direito. E como opera, como trabalha um perito? Vimos que, vindo uma causa ao judiciário, e o juiz de primeira instância tendo que julgá-la, e sendo alguma coisa que extrapola a sua área de conhecimento, ele vai nomear um perito. Então, nós temos aí o primeiro caminho, a primeira forma, que é a nomeação pelo juiz de um profissional para ser perito judicial. Ele vai ter, então, a sua nomeação, vai ter os seus honorários fixados, vai ter o prazo para desenvolver o seu trabalho de preparação do laudo, vai receber os quesitos formulados pelo juiz e pelas partes e vai fazer o seu trabalho, termina-o, apresenta este laudo, este relatório ao juiz, terminou aí a sua atividade, terminou aí a sua função, continua no seu trabalho normal, recebe naturalmente os seus honorários e não tem mais vínculo. É diferente de nós, que temos muitas vezes que esperar lá na frente para receber os nossos honorários. Vocês estão rindo, né? É melhor rir do que chorar. O perito judicial não. Terminou o seu laudo, terminou o seu trabalho, ele já recebe e se desligou do processo. Não tem mais problema. É problema dos advogados que estão cuidando do processo. Essa, então, é uma forma. Quando o juiz nomeia um profissional, um colega, por exemplo, como perito judicial, já fixando os honorários, o prazo para que ele desenvolva a sua atividade. Essa é uma forma. Que outra forma pode fazer com que alguém se coloque na condição de perito judicial? Como? Assistente técnico. É quando a parte não concorda com o laudo e aí nomeia um profissional, aliás, quem nomeia é o juiz, contrata um profissional para fazer o quê? O laudo reverso. O laudo reverso. Ou seja, é uma contestação, entre nós é uma contestação. Aí ele recebe, embora seja perito, ele recebe o nome de assistente técnico. Mas o trabalho dele é o mesmo, ele vai se basear, vai se louvar no laudo do perito judicial e vai desenvolver o seu trabalho contratado pela parte. Então, é uma segunda forma. E a terceira forma é quando o autor, antes de entrar com a ação, ele já contrata alguém, um perito, para desenvolver um estudo, preparar um laudo, e aí ele junta ao processo. E já entra, portanto, com aquilo que seria o laudo pericial. Às vezes, esse laudo pericial, esse estudo técnico, é tão bem feito que o juiz dispensa perito. Já está tudo ali. Enquadramento do perito e da perícia. Está no Código de Processo Civil. Os artigos 145, 146, 147, fala sobre o perito, dizendo que quando a causa exigir conhecimentos técnicos ou científicos, o juiz será assistido por um perito. Esse é o artigo 145. Então, ele pode nomear um perito quando a ação depender de conhecimento técnico ou científico. Vai até o 147, falando especificamente sobre o perito. E alertando para o fato de que, se o perito apresentar um laudo incorreto, ele responderá por isso. Além da suspensão, ainda responderá pelo dano que causar. Então, é alguma coisa muito séria, que exige da pessoa um compromisso ético, um compromisso moral e profissional muito grande. E depois, no mesmo Código de Processo Civil,
Os artigos 420 a 439 vão falar sobre a perícia, como ela deve se desenvolver, como deve ser o laudo, como deve desenvolver-se toda esta área que se chama perícia técnica. Então, diferentemente do perito criminal, que é uma atividade profissional regulamentada, baseada na Lei 12.030, o perito judicial não é uma categoria profissional, é uma atividade. Diferente, portanto. E essa atividade está respaldada naquilo que o Código de Processo Civil estabelece. Artigo 145 a 147, artigo 420 a 439. Agora, você que está aqui, porque mostrou interesse, está aqui no primeiro andar, quem está aí no segundo andar, alô, segundo andar, faz favor de não cair aqui, que está no segundo andar, você veio porque tem interesse, quis saber, quis conhecer uma opção, uma oportunidade, um plano B. Você pode ser perito judicial. Há alguns colegas nossos que têm outros cursos, além do direito. Não é raro o caso de alguém que é formado em direito e em contabilidade, direito e administração de empresas, direito e economia. Fazendo o curso, pode se habilitar nessas áreas. Ele pode ser perito em direito. Aqui está a minha carteira de perito. E eu aqui coloquei duas atividades, duas áreas, direito e jornalismo. Ah, mas há campo para jornalismo? E como há? E como há? Então, você que é advogado e também contabilista, que é advogado e também contador, que é advogado e também administrador de empresa, advogado e professor, na área de pedagogia também cabe? Também cabe. Quantas reclamações de pais em relação às escolas, aos métodos, ao ensino que é ministrado a seus filhos? Quem é que vai resolver essa questão? O juiz? Sim, mas com conhecimento específico de pedagogia, de um pedagogo que vai trabalhar sobre a queixa para saber a que lado cabe a razão. Então você, colega advogado, colega advogada, que aqui veio com interesse. Converta esse interesse em uma realidade. Use a oportunidade que hoje surge de você ser perito judicial. O nosso curso, perdoe fazer referência, mas já que tocamos no assunto, o nosso curso é desenvolvido em apenas um dia. No dia 31, por exemplo, sábado, nós vamos começar às 10 horas da manhã e vamos até às 18 horas. Calma, tem intervalo para almoço. O almoço está incluído, café também. E nessas 8 horas, o professor Kleibe e eu vamos ministrar tudo aquilo que a pessoa deve saber para se tornar um perito judicial. Há outros cursos também que ministram o mesmo treinamento. O importante é você, que mostrou interesse, validar esse interesse. Não deixar a oportunidade passar. Pode ser que amanhã resolvam fazer disso uma categoria. Se for uma categoria, vai ter todas as complicações que uma categoria tem. Hoje não. Hoje é uma atividade que não conflita, que não colide com a sua atividade normal. Você pode desenvolvê-la sem prejuízo daquilo que você está fazendo. E você estará prestando um grande serviço à justiça. Você estará salvando o juiz de uma situação crítica. Ele não pode se furtar à sua atividade de magistrado. Mas para fazer isso, ele precisa de respaldo. E você entra, então, com esse respaldo. Como fazer? Feito o curso, você prepara um pequeno currículo, não exagerado, mas um currículo consistente, falando de sua formação, de sua experiência, de sua formação agora como perito judicial, junta uma cópia do certificado do curso de perito judicial, uma cópia da carteira de perito judicial
e se propõe, se coloca à disposição do juízo. E aí você vai visitar os fóruns. O juiz e o diretor do cartório, que são as pessoas que decidem, diz a lei, Código de Processo Civil, que o perito judicial é a pessoa de confiança do juiz. Então você precisa granjar a confiança do juiz. Você precisa, está começando agora, apresentar uma documentação que dê a ele condições de confiar em você. Depois que você faz o primeiro trabalho de perito, fica mais fácil, porque aí você tem referência anterior. E uma coisa que é importante é que, se você se dispuser a atender os foros que estão fora da capital, será melhor. A grande São Paulo, nós temos a região metropolitana com 38 outros municípios, né, além de São Paulo. São 39 ao todo. E esses têm uma carência muito grande de peritos judiciais. Então, quando você chega e se apresenta, você está respondendo a uma necessidade do juiz. Aquela sua apresentação vai ser guardada com muito carinho, porque ele sabe que no instante em que precisar de um perito naquela área, tem você ali. Faça essa visita, cumprimente o juiz e saiba de uma coisa: o juiz vê o perito judicial como alguém importante para o exercício da sua judicatura. Alguém que vai apoiá-lo, alguém que vem para responder a uma necessidade dele. Então, o perito é muito bem recebido, é muito bem visto. E quando ele consegue granjear a confiança do juiz, então a sua atividade é ininterrupta. Alguns profissionais deixaram de exercer a outra atividade, passaram a exercer somente a atividade de perito, porque tem uma sequência de serviços à sua disposição. Em resumo, era isto que competia lhes dizer sobre perito judicial.